O Jefferson, ele é um teólogo, estudou nos Estados Unidos, fez teologia, depois passou um tempinho aqui, ele vai contar as histórias, algumas das histórias que ele viveu na África, em Moçambique. Quando você começa a buscar ele, né, a Bíblia fala, quem busca acha, quem pede recebe, né? Então foi algo muito forte para mim, assim, as experiências que eu tive com Deus. E como é que foi aquela, antes de contar sobre algumas ações de Deus que você viu claras, eu queria que você contasse quando você amarelou. Você contou para mim que Deus Uma falou para você. coisa sem triunfalismo, né, Merval? Não, você Eu vou falou que Deus pediu para você beijar, você sentiu a voz de Deus para beijar a perna de um homem com elefantíase e você isso. amarelou? Amarelei, não tive coragem. Acho que foi um dos piores dias da minha vida, dessa questão de ouvir voz de Deus, ser impelido pelo Senhor e não conseguir, né? Deus falou para mim, falou assim, ó, você ora muito, né, por cura, por milagres, então vai lá e beija a perna daquele rapaz que eu vou curar ele. Aí eu falei, Deus, eu não consigo. E eu fiquei uns 40 minutos, 30 minutos na caminhonete, eu tinha uma caminhonete lá, sentado assim no carro, olhando, falei, o que eu vou fazer aí, Deus? E eu não consegui descer, né, descer do carro e beijar a perna do rapaz, né, porque eu fiquei pensando, né, nessa hora a questão intelectual, racional predominou, né? Todo mundo tem AIDS, vou pegar uma doença, ou beijar a perna, talvez, né, o Senhor falando comigo, mas eu sabia que era Ele. Eu sabia porque era um teste na minha vida ali, né? Era um teste porque a gente conhece a voz de Deus e a gente sabe quando é o Senhor. Porque eu não consegui fazer nada, eu não consegui nem me mexer, não consegui nem sair do carro, nem ir embora, eu não queria ir embora e não queria também fazer, sabe aquela coisa? E já tinha acontecido algumas experiências similares, assim, que deram certo. E quando a gente tem experiências, a gente não é marinheiro de primeira viagem, né? Quando você tem experiência, você começa a perceber que é o Senhor mesmo, né? Eu até te contei uma experiência, estava voltando uma vez do trabalho, Deus mandou eu parar num posto, né? De Isso no forma que eu Brasil, estava isso no no Brasil. Brasil, no Brasil. E aí eu parei no posto e Deus falou, vai lá na loja de conveniência e fala de mim para aquele rapaz. Eu falei, não, Deus, não vou não. O cara vai me brigar comigo, vai me xingar, o cara tá bebendo cerveja, o cara tava sozinho. Eu falei, não vou não. Mas eu fui. Isso é mais tranquilo. Sentei do lado dele, pedi um refrigerante e falei, Deus mandou eu parar aqui para poder falar que ele te ama. Só falei isso, Demerval. O rapaz desmoronou na minha frente, começou a chorar e falando assim, por que você está me falando isso? Você é anjo? Pediu até meu telefone para perguntar se eu era anjo mesmo. Eu só ia tirar minha vida hoje. Minha vida tá uma desgraça, tá acabada. E aquilo ali me marcou de maneira profunda, né? É muito interessante. Mas vamos voltar para a África. Alguns Volta anos pra antes, África. alguns anos antes. E aí você falou que você amarelou lá com, não quis beijar a perna Amarelei. Não, não beijei. do rapaz com elefantismo. Mas você viu algum caso da ação de Deus de cura, efetivamente Sim, curar alguma pessoa? muitas pessoas, Demerval. A gente viu, teve experiência de pessoas com AIDS sendo curada, depois trazer o diagnóstico, né? O exame. Também pessoas com perna atrofiada. Tinha uma aldeia, uma igreja que nós tínhamos, na Mafabis, um irmão que participou de um retiro espiritual nosso, foi curado instantaneamente, assim, né? Pela vida dos irmãos. Não foi um pastor ungido lá que colocou a mão, mas todo mundo junto orando e a pessoa foi curada com a perna toda atrofiada. Na África tem que ter muito milagre, tá, Merval? A gente brinca, né, que a gente fala assim que o diabo ele passeia no Brasil, ele faz um tour nos Estados Unidos, mas morar e mora na África, né? Porque a África foi um país muito desvalorizado, assim. Eu falo no sentido de pobreza, de miséria, e por ser um país de muita miséria, muita pobreza, e que não teve vamos dizer assim, algo enrijecido, uma cultura predominante cristã, né? As colônias os países que colonizaram a África foram só para poder explorar aquela coisa toda. O povo é muito sofrido. E aí, além de tudo isso, a gente sabe que o diabo ele propagou muita tristeza naquele lugar. Então tem Ô muitos. Jefferson, desculpa. Oi.
É por isso que Gandhi falava que ele amava o cristianismo e abominava o que os cristãos faziam, porque na Índia ele via o que os ingleses cristãos faziam com o povo. Sim, Depois na África do Sul, em outros países aí, muitos em nome de Deus exploravam. Mas sim. deixa eu voltar assim, na questão, você falou da cura de uma mulher que tinha câncer no É, no ânus. ânus, isto. Você viu essa cura? Sim, essa mulher foi, a gente fala que foi uma mulher samaritana. Por causa dela, a gente abriu igreja na aldeia e muita coisa aconteceu ali. Ela já estava na cama há muitos anos, né? Eu acho que era 2 anos que ela estava em cama assim, com um ânus, né? Ela tinha que ficar uma posição, né? Com o ânus para cima, aquela coisa horrível. E também irmãos que foram lá, oraram com ela e ela foi curada, né? E como é que é essa questão da lua de mel com Deus? Você ficava lendo a palavra, jejuando e... É isso. Eu comecei a fazer um jejum de, né, só de líquido, 40 dias, e também só ler as passagens que Jesus curava. Todas as passagens que Jesus curava, eu fiz uma teologia da cura. Tudo Uhum. que fala de cura na Bíblia, eu peguei e só li esses versículos todos os dias. Isso foi no desespero. Diante da No tua impotência, dia, você foi... sim, eu fui começar a buscar o Senhor dessa forma. E ele se revelou para mim, Você né? viu algum milagre efetivo? Desculpe a Muito, minha assim, a insistência. Você viu algum milagre muito. acontecer na sua frente? Sim, muitos. De curas, de pessoas com malária, de ter dor de cabeça, de pessoas que estavam sofrendo na casa, a gente chegava na... Porque a gente lá era um evangelho, missões urbanas que a gente chamava, essa questão integral mesmo. Sabe essa questão de a gente ficava visitando as pessoas de casa em casa, Andava com as pessoas. andava, né? Eu lembro que uma vez a igreja que nós tínhamos, eu liderava uma igreja lá, Demerval, e tinha uma casa de frente à igreja. Mas antes de abrir a igreja, eu cheguei na casa, estava tendo um velório. O velório lá dura 14 dias, 12 dias, enterra a pessoa, e aí depois fica 7 dias a família, os amigos, tomando pinga, né, tomando cerveja, aquela coisa toda. Eles comemoram? Comemoram. Faz parte Que é da muito, cultura. O faz velório parte da cultura. acaba virando Uma festa, por que que eles fazem essa festa? Do seu ponto de vista de... celebrando o morto, né? Eles gostam de celebrar o morto, né? E aí, o que que aconteceu? Eu cheguei nesse velório, né? Eu cheguei nesse velório e aí a viúva, a filha, estava desesperada. Mas quando eu fui orar por ela, a mulher, algumas pessoas talvez não vão acreditar, mas eu vou falar aqui, ela caiu endemoniada. O que que é endemoniada? Ela começou a rastejar igual uma cobra, assim, ó, a mulher. na sua E frente. aí, na minha frente. E aí, o que que aconteceu? Aí eu falei, sai, em nome de Jesus, saiu. Não tive aquele discurso todo, não faço entrevista, né? Só falei, sai, saiu, acabou. E aí, depois o demônio foi para a filha. E aí, eu fui, expulsei da filha, foi para a avó. E aí, aquela coisa que é normal. Aí eu pensei, né? Falei, nossa, agora eu sei o que é a África mesmo, né? Porque é normal essas coisas. Tem muito essa questão forte do espiritualista lá, né? Dessas religiões que a gente sabe que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque a gente não está aqui para falar mal de religião, né? E das outras religiões também. Ok. E você ficou 2 anos. Sim, Ok. E quando você voltou para o Brasil, você sentiu outro impacto? Foi assim, agora a realidade é outra. Como é que vai ficar o meu cristianismo? No Brasil a gente é acostumado já, né? É interessante que o ser humano ele é miserável, Demerval. A gente consegue Nós adaptar. somos miseráveis. Nós somos, eu, né? Nós somos miseráveis. A gente consegue adaptar com qualquer coisa, né? A gente adapta com qualquer coisa. A gente adapta com a pobreza, adapta com a miséria, adapta com a alegria, adapta com tudo. E adapta até com o mover de Deus também, né? Então, às vezes a gente consegue se adaptar. Mas eu vou te falar uma coisa, a África foi determinante na minha vida. Eu quero voltar para lá, Demerval, igual eu estava te contando, né? Uhum. Eu até brinquei com você, perguntei se a sua esposa também É, quer, porque senão você ia ter sim, um conflito familiar aí. não, mas não. Minha esposa, Deus já falou com ela, no coração dela também. Ela só não acha, também não está preparada, ela não acha que ela está preparada. As histórias que eu conto, mas ela vai chegar um momento que ela vai sim. Jefferson,
muito obrigado por separar um tempo para a gente conversar aí. E muito obrigado mesmo. Essa tua experiência, ela é bem interessante. E eu queria te fazer uma última pergunta. Você acha que o verdadeiro cristianismo, muitas vezes nós aqui no Brasil, que frequentamos as igrejas, a gente deixa de vivenciar por a gente se manter distante das Sim, pessoas carentes, das pessoas pobres. Você acha que a gente acaba não vivenciando esse verdadeiro cristianismo que você falou? sim, eu acredito muito nisso. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim que Jesus ele vai vir como mendigo, né? As pessoas vão negar, vai ter sede e fome e as pessoas vão negar. E Aonde eu fala que percebo, ele vai voltar como mendigo? não, vai vir, não vai voltar como mendigo. Ah, sim. Ele vai vir no sentido, ele pode materializar, aparecer. É uma parábola, na verdade. Ele não vai voltar, porque a Bíblia fala da Sim. volta dele de duas maneiras só. Que ele vai voltar como ladrão, mas enfim. E aí o que acontece? Em Lucas fala sobre isso, que Jesus vai Como, estar como peraí, como mendigo. ladrão no sentido de inesperado. É, inesperado. É, como mendigo, né? E até uma passagem em Lucas. Depois eu posso até colocar referência aqui. A gente pode depois, quando for editar. E aí o que fala? Que ele vai ter fome e sede e as pessoas vão negar. Então, o que eu percebo, assim, essa questão das pessoas mais simples, carentes, que não têm, às vezes, o básico, né? A gente perde muita oportunidade. É muito fácil você cuidar, a igreja cuidar, de pessoas que são abastardas, pessoas que têm um fator social, né, elevado, Abastadas, intelectual. É, abastadas. Assim, me parece que a gente fica na zona do conforto. sim. Você não pensa em fazer trabalho nas comunidades aqui, aí em São Paulo? Sim, sim, eu já preguei algumas clínicas de recuperações, já falei também, já fui na Cracolândia servir com comida, eu já fiz umas obras sociais aqui em São Paulo. Eu confesso que meu tempo está muito corrido, né? Tem que correr São atrás, Paulo, né? Correr atrás do prejuízo. é, eu fiquei muito tempo de maneira integral, assim, fazendo missões. 6 anos, assim, 6, 7 anos eu dediquei minha vida para isso, né? Agora eu tenho focado muito no trabalho. Sim, Mas sim. ao mesmo tempo há um conflito dentro de mim, porque eu também amo fazer isso, né? Eu sempre, quando eu posso, eu vou fazer alguma coisa, né? Porque isso também faz parte do meu chamado também. Então Legal. eu percebo essas pessoas simples, elas têm muita coisa para nos ensinar, né? Tem muita coisa. Eu E acho aí que você tem, consegue. pelo que você fala, tem uma ruptura, né? Assim, é uma prepotência a gente achar que a gente vai levar Deus para as pessoas e Jesus, levar Cristo para as pessoas, e de repente a gente vai de encontro a Cristo ali no dia a dia, na convivência com as pessoas que não têm nem o que comer eventualmente. Sim, Ok, Jefferson, olha, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado por separar o tempo aí para a gente bater papo. Eu não sei se eu vou editar aí, eu acho que eu vou deixar a hora que a sua filhinha começou a gritar, tô achando que eu vou deixar, porque é bem legal, é o dia a dia, é o nosso andar aqui. E eu quero te falar que é muito bom encontrar pessoas como você que falam de um cristianismo que viveu, que vive no dia a dia. É muito além das palavras, isso é bem legal. Muito obrigado, tá bom? Fica com obrigado, Deus. obrigado, obrigado você, Demervaldo. Deus abençoe, foi muito bom estar com você aqui, compartilhar as experiências, né? Enriquecedor aqui, muito edificante. Valeu, um abração.